sobre a gamificação, sobre a bonificação. Boa. Aí as duas podem ser tipo os dois caminhos, tanto a bonificação de você fazer algo e ser recompensado, quanto a gamificação de ter desafios. Boa. Primeiro, para preparação, né? A gente estuda ali, se eu ler essa matéria aqui, se eu ler essa página aqui, se eu fazer X exercícios, se eu ficar 2 horas estudando, eu vou me dar o direito de comer um hambúrguer, eu vou me dar o direito de assistir uma série, eu vou me dar o direito de fazer outra coisa. Isso é bom ou ruim até que ponto? E aí eu já vou emendar a segunda para trazer no meio, que é desafios, né? Gamificação, eu vou fazer isso, aí eu ganho pontos, eu vou tentar botar um desafio desse todo dia, fazer 3 exercícios, todo dia ler uma página, esses dois caminhos. Qual é o limite, como é bom fazer, qual... Boa pergunta. Não sei se vocês lembram ali que acho que existe ainda, né? O Pokémon Go, quando surgiu ali. Eu lembro, né? porque ele tem uma febre. Não sei se vocês... Tá um monte de gente com celularzinho na rua, vocês bandido dois... olhando aquele negócio falando, rapaz, são as presas. Vocês estavam lá caçando Pokémon, Não é do meu tempo. Então, pergunta, né? Gamificação funciona? Cara, olha o que foi o boom, né? O Pokémon Go. Mas ela garante que vai continuar funcionando? Potencialmente, né? Não. Então, hoje ele já... Então, a gamificação, ela é uma estratégia para encontrar aqueles elementos que eu falei lá. Por exemplo, explorar, transformar, aprender e tal. Ela pode ser útil, né? Hoje, os desenvolvedores de jogos e videogame perguntam para nós, cientistas do comportamento, como desenhar os jogos antes de qualquer coisa. Lógico, né? Porque ela quer fazer com que o jogador permaneça jogando. Então, os jogos online, por exemplo, usam de estratégias ultra sofisticadas para permitir, né? Para permitir que a pessoa se mantenha. Então, assim, o jogo é importante? Sim. Mas ele precisa ser sofisticado para sua manutenção. Então, hoje, os jogos online, o que eles têm, né? Eles são storytelling, que a gente chama, né? Tem uma história, tem uma narrativa de começo, fim, o cara vai para frente e tal, entra numa viagem e tal. O cara pode ter um avatar, pode ser outra pessoa. Tem evolução. Né? Ele aprende coisas, ele fica mais forte, ele compra armas, ele fica... joga online, vínculo, né? A gente já falou, e isso faz com que a galera passe aí horas jogando, né? Ao ponto, por exemplo, de se viciar, de ter que usar fralda geriátrica, né? Muitos jovens aí usando fralda geriátrica para poder jogar. Caraca, tem isso? Tem, porque jogo online não tem pause, né? Para poder fazer xixi e cocô. Caramba. Os caras estão usando fralda aí, fraldão de veião para permanecer jogando. Para vocês perceberem o nível que pode ser, ou seja, o quão imersivo pode ser. Tá? Não estou nem julgando, tá? Não estou falando que o videogame é ruim, não é isso, tá? Estou falando do fenômeno, e aí bom e ruim vai depender de uma série de coisas. Mas, obviamente, quando entra nessa esfera, né, do abuso, né? Extremo é bom na literatura. Abuso, a gente chama de overuse, a gente tem que olhar com atenção. A gente tem que olhar com atenção para isso. Então, assim, a resposta, cara, a gamificação pode ser, sim, uma estratégia útil na mobilização de motivações para fazer start coisa. ali, né? Para o start, mas ela não garante, assim, só ela. Se a gente não conseguir tecer um jogo desse, ela não vai garantir. Então, a gente poderia usar de estratégias que eu comentei para melhorar processos? Claro, poderíamos. Claro, poderíamos. O que acontece, né? Aí pensando nas recompensas, a gente sempre tem que lembrar que recompensas são coisas de curto prazo. Coisas de curto prazo. Sabe? Então, geram satisfações muito momentâneas e elas são efêmeras, elas passam rápido. Qual que é o perigo, né? A pessoa passa a ser dependente da recompensa para fazer qualquer coisa. Então, o pai fala assim para o filho, filhão, se você estudar para a prova de matemática, eu vou te dar um PlayStation. Meu pai nunca falou isso. O cara, a pessoa vai estudar, mas não significa que ele vai aprender a gostar de matemática, que ele vai continuar estudando, enfim. Do ponto de vista da teoria, tá? Bonificar, premiar é bem útil no começo das coisas. Começou, como a pessoa está chegando, começando, cara, dá prêmiozinho, tal, ranking, foto, isso ajuda ela. E aí depois você tem que mudar a lógica, mudar a estratégia para fazer ela a não ser dependente dos prêmios. Porque até a própria pessoa vai se encher o saco da bonificação em algum momento. Legal. Meu pai usava outra estratégia. Não é vai estudar que eu vou te dar um PlayStation. Vai estudar, senão eu vou te dar um tapa. Era do medo, não era do desejo.